Então, meus amados, pastor e profeta Marcos Verto aqui com vocês. Tá contigo, meu mano. Aí tem a bola já. Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Paco, e poder estar aqui nesta sala, ainda que virtual, podendo repartir uma porção, um pouco, muito mais do que conhecimento, um pouco de vida, né? Conhecimento, ele pode ser associado à vida, né? Então, eu gostaria de, com a permissão de todos, repartir um pouquinho daquilo que a gente tem vivido no Senhor e o entendimento, a luz que nos ocupa acerca desse assunto tão precioso sobre a cruz e Cristo, né? Então, é um prazer estar aí com os irmãos, com os amigos que não conheço pessoalmente, mas já nos conhecemos no Espírito e estamos congregados em Cristo, né? A nossa congregação, ela é Efésios 10, né? Diz que todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto na terra, estão congregadas em Cristo. Então, esta é a nossa congregação espiritual e eterna, né? E então, entrando um pouquinho nesse assunto, obviamente que eu não não consigo, não tenho nem capacidade de esgotar esse assunto, né? Mas dentro daquilo que me é ofertado esse tempo para repartir, eu vou procurar ser fiel e bastante pontual, para que acrescente na vida dos irmãos, né? Haja uma edificação, haja uma somatória naquilo que Cristo está edificando em nós. Falar sobre a cruz, eu acredito que é falar sobre algo eterno. Quando o Waco estava falando do Fábio, nosso amigo, que ele citava acerca que Jesus foi imolado na eternidade, né? Apocalipse 13, 8, não sei se foi esse o texto que ele usou, mas tem a ver também com isso, né? Que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? E ele foi todas as coisas que Cristo, que Jesus viveu aqui na Terra, a raiz é na eternidade, né? Então a cruz é um assunto eterno, tem a ver com isso. Não houve surpresa para Deus. Isso que é um lado, começa a surgir as curiosidades, né? Até as coisas assim, Deus não ficou surpreso quando o homem pecou, porque se o Cordeiro foi imolado e ele foi morto antes, então parece que essas coisas já estavam de alguma maneira é, sabidas pelo Senhor, né? E que nos seus dias Cristo cumpre aquilo que já tinha sido executado na eternidade. Eu gosto muito quando a Escritura faz esse link, né? Igual Efésios capítulo 1, que diz que ele nos elegeu ou nos escolheu antes da criação do mundo. Então, são coisas assim que a gente precisa estar sempre associando a eternidade com os dias presentes, porque a vida no Espírito nos conecta com a realidade eterna por meio da mente de Cristo. E então a gente começa a ter mais clareza, mais luz e uma amplitude do assunto, por uma perspectiva não só natural, mas uma perspectiva eterna. Senão a gente se atém só ao movimento terreno e muitas vezes perdemos os links eternos, que aí é o ponto onde eu creio que nós estamos crescendo e avançando como corpo, de fé em fé e de glória em glória. Então, entrando um pouquinho sobre esse assunto, fiquei perguntando ao Espírito Santo por onde eu poderia começar a gente poder colocar na mesa esse precioso assunto, né?
E, obviamente, me veio um texto que até dias atrás a gente conversou, compartilhou até aqui na reunião em casa, onde o Roaco faz parte também, participa, com outros amigos. E eu queria começar por um episódio bíblico de Mateus capítulo 3, né? Mateus capítulo 3 vai falar sobre o batismo. E Busco. vai, Marcão, você quer que eu coloque o versículo na tela? como você quiser, o que você achar melhor, Vamos lá. tá? Quando você me para ler, assim, Mateus 3, se Ah, você. não, mas eu não vou citar um versículo específico, então é só mais ou menos, Ok. nesse caso, é uma referência de onde está o episódio, o ocorrido, né? Mas depois haverá outros momentos que eu vou falar versículos específicos, daí eu te falo. Mas em Mateus capítulo 3, é bem conhecido de todos nós o batismo de Jesus, onde João estava batizando com água, né, para arrependimento, e, e ali naquele batismo, tão importante até nos dias de hoje, porque tem uma questão de identificação, né? Quando a gente é batizado, nós estamos nos identificando com Cristo na sua morte, sepultamento, ressurreição e, como consequência disso também, uma nova vida, uma nova identidade que a gente recebe e também, obviamente, uma nova posição que é assentado nas regiões celestiais com Cristo ou em Cristo Jesus. E João tá ali batizando e tal, e ele não sabia que naquela fila ali, naquela multidão de gente que estava sendo batizada, estava Jesus, seu primo, para ser batizado também. Ele estava fazendo menção, inclusive, no batismo, acerca de Jesus e de que ele não era digno, né? Não era digno nem de carregar as suas sandálias, etc. E, de repente, ele se encontra com Jesus e Jesus está diante dele e a ficha dele cai. Fala, caramba, eu estou falando dele e ele está aqui. E então, Jesus estava ali para ser batizado, mas João, num primeiro momento, diz, não, eu não sou digno de te batizar, então é o contrário, vamos mudar a posição, você vem para o meu lado, eu vou para o seu, e você me batiza. E Jesus disse, não, João, você precisa me batizar para o cumprimento de toda justiça. Ao ele falar isso, João teve um discernimento, uma revelação muito rápida, ao ponto dele entender o que Jesus estava dizendo e batiza Jesus. Obviamente que sempre vai haver, às vezes, algum questionamento, já houve perguntas e sempre tem essa questão, por que Jesus foi batizado sendo ele não um pecador, alguém que não precisava necessariamente ser limpo, porque se o batismo tem a ver com essa característica, lembrando que o batismo de Jesus, ou o batismo de João, ainda estava no fim de um antigo pacto e dando as portas de um novo. Então, no antigo pacto, o pecado não era removido, ele era encoberto, né? Se jogava um tecido, um pano sobre o pecado e aguardando um dia a plena redenção, a plena remoção. Mas Opa, acho que deu uma já travada. diz que Jesus o entendimento da antiga aliança, do antigo pacto. Então, Jesus não tinha pecado para ser lavado. Obviamente, também, que naqueles dias não se tinha uma revelação clara acerca do batismo como imersão. Alguns estudiosos dizem que o que acontecia ali, naquele batismo, era um batismo onde as pessoas entravam nas águas, o João tinha um cântaro nas mãos e pegava o cântaro como um símbolo de lavagem, porque era essa a ideia, lavar o pecado, e mergulhava o cântaro e jogava sobre o corpo do batizante
como um símbolo, assim, está cobrindo, está lavando, tá? E então, logo depois que ia entender, a revelação seria clara de que seria algo muito mais profundo, teria muito mais a ver não só com limpeza, mas com sepultamento. Batismo é um lugar que aponta para o sepultamento, morte, sepultamento e ressurreição. Então, ele foi ali quando João o batiza. Obviamente, a pergunta é por quê? Para quê? Como assim? Então, qual seria? O que é a justiça de Deus para que Jesus fosse batizado? Cumprir toda a justiça. Bom, se os assuntos de Jesus, das Escrituras, partem de um princípio que são eternos, as coisas começaram muito antes do que elas estavam sendo executadas. Nos dias de Jesus estava havendo uma execução, mas tudo já tinha acontecido. Se ele foi imolado, se ele foi morto, e ele já tinha sido entregue na eternidade passada, nos seus dias ele estava cumprindo isso. Havia um cumprimento, de fato, de que o que já tinha acontecido estava sendo evidenciado, estava se tornando evidente, né, para todos. Então, eu creio, e aqui eu quero começar, então, falando um pouquinho para nós entrar sobre a questão da cruz, porque o que o batismo tem a ver com a cruz? Para mim, o caminho da cruz de Jesus, num sentido terreno, onde ele começa a executar o que já tinha na eternidade, começa no batismo. Porque no batismo, ao contrário daqueles que estavam deixando as suas imundícies ou sendo lavado dos seus pecados, e aquilo era vamos dizer assim, um grande lixão espiritual, né? Como se fosse uma máquina de lavar que você coloca a roupa dentro e depois ela bater. A água que entrou limpa estava contaminada, estava suja, né? Da sujeira que se desconectava daquela, falando da máquina, da roupa. E ali do ser, daqueles que estavam sendo batizados para arrependimento e para serem limpos, né? Ainda que não havia a remoção, mas já havia algo que escondia, que permitia com que com aquele ato a pessoa tivesse acesso ainda na presença do Senhor, como o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar, porém a fumaça tinha que estar envolvendo ele por inteiro, senão ele era morto se ele fosse exposto, sem que aquela fumaça espessa, né, pudesse encobri-lo e escondê-lo de uma certa maneira, esconder a carne dele. Então, o efeito de Jesus ali foi ao contrário dos demais, né? A gente precisa lembrar que em Isaías a palavra fala que ele tomou sobre si nossas dores, enfermidades, o castigo, né? Tomou sobre si as iniquidades, as maldições, doenças, etc., a maldade e tudo o que era literalmente do primeiro Adão, né? A palavra fala em 1 Coríntios 15, 45, aí não sei, Roaco, se você quiser ir colocando, que diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, Jesus tinha um encargo de ir para a cruz e resolver uma dívida extensa, um problema que também era necessário ele levar para a cruz tudo que era do primeiro Adão, tudo que era deste que falhou e foi destituído da glória de Deus, e não havia e não há, isto é uma afirmação bíblica, não há conserto para o primeiro Adão. O primeiro Adão, a única coisa que se resolve com relação a ele é a cruz. Então, Jesus precisava
pegar isso que era do primeiro Adão, que foi feito alma vivente. Esta alma vivente era governada pela carne, né? O primeiro Adão, ser almático, o que governava, por causa dessa separação, por causa do pecado, o que governou esta alma foi a carne. E a carne a gente sabe que é um inimigo direto, poderia até talvez afirmar o mais ferrenho dos inimigos de Deus, porque o diabo já foi vencido, mas a carne ainda está num processo, né? A carne ainda milita, ainda tem uma guerra, né, entre a carne e o espírito. Isso me faz lembrar Romanos 8, 5-8, que diz: quem vive segundo a carne tem a mentalidade para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É isso que Romanos 8, capítulo 8, versículo 5-8, nós acabamos de ler. Então, este ser almático, que era Adão, depois do pecado, foi governado por esta vida na alma, mas o seu governo era a carne que dominava. Então, não havia e não há nenhum tipo de proposta de Deus para melhorar esse ser, mas, pelo contrário, matar esse ser, eliminar o ser do primeiro Adão. Este que era uma alma vivente, apenas vivia. Olha que coisa interessante, alma vivente, um ser que vive. Mas o último Adão é um espírito vivificante, ou seja, é um espírito que dá vida. O primeiro vivia para si, a alma que vive. O último é o que vive para dar vida a outros. E isto é extremamente maravilhoso. O primeiro, a relação está na alma. O último é no espírito. Por isso, um dos grandes trabalhos do Espírito Santo na nossa existência é nos espiritualizar, é nos tornar seres espirituais e poder funcionar a partir da natureza do nosso Pai, que é espírito. Deus é espírito. E tudo que sai dele é espiritual. Então, para entender essas coisas, meus irmãos, é necessário a gente ter a vida no espírito. É necessário a gente ter a mente de Cristo. Porque se a gente tentar entender as coisas espirituais com a mente natural, nós bloqueamos. E nós não alcançamos a medida de compreensão e batemos numa tampa. Então, sempre vamos ter os questionamentos, porque a mente natural não consegue compreender as coisas espirituais. Ela entra em conflito. E aí temos um problema. Então, sim, pode falar. Ô, Marcão, poderíamos dizer também, então, que o primeiro Adão, né, que é o homem almático, ele vive de fora para dentro, é alma vivente. Mas Sim. o segundo Adão, que é espírito vivificante, ele vive de dentro para fora. Ele tem para dar. Ele encontra sua suficiência na suficiência de Cristo, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Talvez eu me arrisco a dizer aqui, só para acrescentar, que o homem, o primeiro homem, Adão, o almático, ele vive por motivação, de fora para dentro. Mas o segundo homem, o último homem, que é Cristo, espírito vivificante, unido ao nosso espírito, nos capacita a viver por inspiração, de dentro para fora. Não por motivação, senão por inspiração. E essa é a tarefa que a gente tem se dado aqui nesses discipulados. Estamos tentando entender a vida que foi nos dada, para não buscar fora uma coisa que já temos dentro. É isso mesmo. Extraordinária, né? Jornada que a gente está sendo ensinado pelo Espírito a conhecer essas riquezas
né, eternas, por meio de Cristo, através da mente de Cristo, né? Porque a mente de Cristo, nesta nova vida, é a única que pode acessar a eternidade, né? Nós vamos ter memória eterna, uma memória eterna. Como é que você pode ter uma memória? Eu fico aqui pensando, nós citamos Efésios 1, né? Que ele nos escolheu antes da criação do mundo. Como que eu posso chegar lá naquele ambiente onde eu fui escolhido, quando nem mesmo eu existia neste plano? Com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo eu acesso à eternidade. Sem a mente de Cristo, e aí volto a falar, tentando resolver as coisas com a mente natural, nós buscamos os parâmetros de comparação com a vida bios, vida na Terra. E aí nós realmente jamais conseguiremos entender a eternidade por essa perspectiva. Mas assumindo esta vida que nos foi dada, nos foi depositada em nosso espírito, que é a vida de Cristo, nós desenvolvemos este homem interior e por meio desta vida que foi provada e começada a viver a partir da cruz. Por isso a cruz é algo tão importante. É um assunto que eu me sinto sempre muito impelido pelo Espírito a aprofundar. Porque se a gente entende o começo, fica fácil de entender o meio e o fim. Mas se a gente é meio confuso no começo, as coisas não se desenvolvem bem, né? Então, sempre é bom aprender bem a base. Está bem solidificado no que se chama de base, do sustento, da fundação. Feito isso, o prédio seguramente seguirá o seu curso e não cairá, né? Não sofrerá os seus danos e nem a sua condenação. Então, voltando para essa questão, Jesus estava levando para a cruz este ser almático, este do qual Deus não tem mais nenhum plano. Por exemplo, uma coisa que às vezes a gente comenta com os irmãos e ainda é motivo de choque, afirmar que Deus não quer melhorar nossa vida. Não há um plano de Deus para melhorar a gente. Há um plano de Deus para que nós vivamos uma nova vida. Nunca Deus quis que a gente melhorasse. Pelo contrário, a operação da cruz nos leva para a morte. Para a morte aqui, ela tem um aspecto, um critério de renúncia. É eu renunciando a mim mesmo, né? Então, a palavra também vai falar lá em Filipenses 3, 18 e 19, uma coisa que é muito, muito importante, que diz assim: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a este, seu destino é a perdição, seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Por que só pensam nas coisas terrenas? Porque para você acessar as eternas, a passagem é pela cruz. Uma das significados ou derivados da palavra cruz é cruzar, cruzamento, passagem. A cruz é o fim de uma situação que o homem viveu e é o início de outra. Então, sem a cruz, ninguém cruza, ninguém passa das trevas para a sua maravilhosa luz. Ninguém experimenta se não passa pela cruz, e não só passa, porque tem um texto que eu imagino que já devem ter citado aqui, e ele é muito forte para mim, que diz, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Outras versões assim, fui. As duas estão corretas. Fui por causa da identificação. Quando Cristo foi para a cruz, lá estava eu junto com ele. Mas estou porque a cruz é um processo contínuo de renúncia, de alinhamento, de retomada de curso. Entende? Então, a cruz
Está correto Paulo dizer estou, está correto dizer fui. Mas eu gosto da parte estou crucificado com Cristo. Então é constante. Assim, já não sou eu quem vive. Opa, é uma outra verdade. A vida do primeiro Adão ficou na cruz, está na cruz, crucificado, morto. Não tem mais nada daquele cara, daquele ser que tem algum tipo de aproveitamento. O único aproveitamento 100% que existe na vida zoe de Deus é a vida de Cristo. É o novo ser implantado em nós, encapsulado no nosso espírito, e que nós temos uma responsabilidade de fazer com que este ser implantado em nós cresça para que o Pai encontre uma medida apta deste Cristo que foi colocado dentro de nós, para nós sermos achados como filhos vencedores. Os filhos que venceram, como Cristo venceu, e então poder, na próxima era, ou nas eras vindouras, governar junto com ele. Fora isso, outros filhos imaturos que ainda vivem com a sua vida na alma, com o governo, muitas vezes, da carne e não do espírito, podem até estarem salvos, mas padecerão ainda, porque terão que crescer e desenvolver em outras situações. Esse é um assunto para uma outra hora. Então, voltando sobre a questão da cruz, onde começa para mim o momento ápice da crucificação de Jesus? No batismo. Porque ali ele fez o efeito contrário. O que todo mundo deixou, ele tomou. Ele tomou sobre si. João faz esse movimento com o cântaro e toma o lixão da humanidade. Ali tinha uma ação profética, representativa e real. Não era só um efeito de cena, era algo real. No mundo espiritual, que é mais real que o mundo físico, o Pai reconhece aquilo. E nós precisamos observar que no batismo de Jesus, Jesus não tinha feito um ato de milagre que nós pudéssemos ter registro. Até ali, aos 30 anos, ele está no anonimato pleno, tanto que ninguém sabia que ele era quem ele era. Ele não tinha sido revelado ainda. A ação de Jesus no batismo foi tão poderosa para com Deus, para com o Pai rasga o céu depois de 400 anos de silêncio, dos períodos interbíblicos, né, do último livro do Antigo para o Novo, tem um espaço, uma janela de 400 anos de silêncio. Mas naquele dia, a ação e a obediência de Jesus para com relação à cruz, para com relação ao seu destino, aquilo que eles tinham entrado em acordo na eternidade com relação ao seu plano aqui na Terra, o Pai não aguentou e rompeu. É interessante que ele não faz isso lá na cruz quando ele diz assim, está consumado. Ele não esperou todas as coisas se consumar. Por que ele não faz isso? Aqui eu vou deixar uma porção do meu entendimento, da luz que eu tenho. Porque quando Jesus absorve sobre si os pecados, as iniquidades, traz sobre si este cara, vamos colocar assim, chamado primeiro Adão, com a sua insuficiência, com tudo que ele tinha, ele carrega este ser morto, né, até a cruz. Jesus não tinha outra escapatória, irmãos. Sabe aonde Jesus ia se resolver? Só na cruz. Por isso, ele desejou a cruz. Pode falar. Não sei, Pastor, Herbert. e também eu percebo essa troca, essa limpeza no batismo, da legalidade a Jesus tomar o Espírito Santo para conduzi-lo. E isso deu poder para ele. Essa foi a forma dele conseguir passar por esses 3 anos e meio. Exato. Exato. Sim, até porque o capítulo 4, o próximo capítulo,
diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali ele estava já agora num outro processo e começa uma batalha, né? Porque no deserto ele foi para ser tentado durante 40 dias e 40 noites, onde ele ficou ali à prova, né? Que coisa interessante, né? Se a gente fazer um mapeamento da vida de Jesus e do caminho que ele fez, como às vezes é totalmente contrário do caminho evangélico que a gente cria. Do jeito piramidal de nós construirmos o que chamamos de igreja e o seu sistema. Não quero ser ofensivo a ninguém, mas quero ser o mais bíblico possível à luz desta vida que temos em Cristo. E estamos colocando na mesa aqui para a gente poder ter uma visão mais aberta, né? A gente poder juntos construir aquilo que o Espírito Santo está nos falando. Que não se trata da minha sabedoria, não se trata de mim. Essa porção do qual eu compartilho é Cristo. Não se trata de nenhum louvor a mim mesmo. A mim, o que se refere a mim é a cruz, né? Que coisa interessante. Então, estou crucificado, permaneço crucificado, né? E a vida e agora, só para terminar o texto que a gente estava lendo lá, né, de Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então, aqui nós já estamos... Paulo já consegue trazer em poucas palavras o resultado desta nova vida e de estar crucificado com Cristo, né? Ok, então vamos lá. Então Jesus começa ali no batismo, uma voz do céu brada e diz: este é o meu filho amado. Ou seja, Jesus não tinha feito absolutamente nada. Até para desmontar essa ideia de que a gente precisa fazer alguma coisa para poder ser honrado, sabe? Jesus não tinha feito nada. Não havia um milagre, ninguém conhecia ele. Tanto que o batismo é uma apresentação dos céus, da parte do Pai, para todos que estão, pense bem nisso, no céu. Os anjos falam: então é esse daí. Este é, uau, o filho da Maria e do Zé. Quem diria esse menino? Era ele. Porque o pai já tinha escondido ele de Herodes lá no começo, né? Ninguém achou o menino. Um ou outro que tiveram acesso porque precisava cumprir as escrituras, como os magos, os reis lá, e outros, mas o pai escondeu ele. Ou seja, por muito tempo o pai nos esconde. Muito tempo a gente é formado no oculto, quando ninguém nos vê. E normalmente é assim. O espaço de treinamento é maior do que o espaço de uso. Somos mais treinados, Deus gasta mais tempo em nos treinar do que, às vezes, no tempo que Ele nos expõe de maneira mais expansiva, maior, para uma... Travou, pessoal? Deu uma travada aí? Volta. É na net dele, né? Já volta, está atualizando lá. Enquanto atualiza aí, que é interessante isso, vinha uma frase na minha mente que eu coloquei aqui, que diz o seguinte: no batismo, Cristo estava se identificando e tomando para si
os pecados. Lembra que a gente viu a diferença entre os pecados e o pecado, né? Então, no batismo, Cristo estava tomando para si e se identificando com os pecados. E na cruz, ele vai se tornar pecado. Olha, eu estava lendo aqui para complementar, só ia acrescentar no final, mas já que a conexão já volta, olha 2 de Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Cristo se tornou pecado na cruz. Aí que ele mata a nossa natureza pecaminosa, o pecado. Mas no batismo, então, segundo o que estamos aprendendo hoje, ele leva sobre si os pecados, tipo, absorve, né, naquele lixeiro, e isso só ia conduzir ele por um caminho reto, que era de cara para a cruz. Muito bom. Vocês tinham visto isso? É muito bom um passo a passo do plano de Deus, desde o batismo de Jesus até a cruz, né? E se a gente for fazendo uma recopilação de como começa a primeira mostra da cruz, ali na eternidade passada, onde o Cordeiro decide se negar a si mesmo, o Cordeiro fala: sim, Pai, eu me faço homem, eu tomo o lugar deles, o lugar da humanidade na cruz, eu estou disposto a ser o último Adão, o último homem, a partir de mim que seja feito uma nova raça, por assim dizer, porque depois da cruz tem uma nova natureza. Então, tem a cruz na eternidade e tem a cruz como meio para se conectar com a mente de Cristo. E hoje estamos vendo, enquanto a gente espera que a conexão volte, estamos vendo claramente a conexão que há entre batismo e cruz, né? É muito interessante. Eu tinha visto isso há pouco tempo atrás, tinha escutado do próprio Marcos, né? Mas é muito interessante como no batismo ele é impregnado dos pecados e na cruz ele se torna o pecado para perdoar os nossos pecados e matar o pecado em nós. Então, vamos ver aqui, dá só um minutinho. Eu vou pausar a gravação, um minuto só. E... Aí, meu Deus. continue gravando. Eu achei Estava comentando aqui para a galera que achei uma conexão com o tema que a gente tocou das últimas vezes, que está em 2 de Coríntios 5:21. Porque à luz do que você vem compartilhando no batismo, né, Jesus Cristo estava se identificando e tomando para si os pecados da humanidade, mas na cruz, né, o batismo traça uma linha reta até a cruz, e na cruz ele se torna o pecado. Em 2 de Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, né? Como igreja, a vara que Deus tem para medir as nações. Nesse sentido, Jesus leva os pecados no batismo e na cruz ele se torna o pecado. E aí a questão do pecado e dos pecados acaba sendo solucionada. Só estava compartilhando isso, aproveitando que a gente fez uma pausa. Vamos continuar? Peço perdão se acontecer de novo, vocês me perdoem de novo. Isto é a operação da cruz em nós. Mas assim, irmãos, então, isso que o Roaco acabou de falar, para mim, tem a ver com a alegria, a satisfação do Pai em apresentar Jesus à humanidade, aos céus, à terra, ao inferno. Para mim, Satanás descobre aonde essa semente eterna tinha sido depositada. Naquele pequeno judeu chamado Jesus, tinha sido colocado nele a semente, né? Na mãe, obviamente, mas
também em Jesus tinha a semente que era o próprio Cristo, que ele carregou neste pequeno vaso de barro, que foi quebrado e foi retirado, exalado como um perfume na cruz. E então, de um, Deus fez muitos. Começa com um, esse é o objetivo de Deus. Ele começa com um e vai terminar com todos, com muitos, né? Não se encerrou em Jesus, mas de Jesus, o Cristo foi repartido para o próximo homem, né? Chamado até de terceiro homem, que é a igreja. Somos nós que portamos esta vida eterna e estamos vivendo, experimentando e vivendo e crescendo. Irmãos, não vamos nos esquecer dessa questão da medida. Há uma expectativa de Deus da medida, a gente precisa alcançar uma medida. A nossa caminhada aqui na Terra não se trata só de escapismo, escapar daqui. Deus nos salvou para a gente escapar daqui, não tem a ver com isso. Tanto que a salvação, ela não é o fim, ela é o começo. Ela não é a linha de chegada, ela é a linha de start. Ela é a linha que inicia, nos dá a garantia de nós podermos caminhar nesta esfera do reino, caminhar nesse ambiente eterno, se conectando, operando em obras, não mais da carne, mas das obras do Espírito, né? E aí temos exemplos extraordinários na própria vida de Jesus, que é o nosso exemplo maior, né? Como ele viveu, libertando, curando, exercendo um papel extraordinário até com relação à natureza, né? Dando ordens, fazendo o que era necessário nos seus dias, né? E esse encargo, esse mesmo peso foi nos dado também, porque agora ele habita em nós. Agora nós somos portadores, nós somos, eu diria, tem uma pessoa que eu gosto de ouvir, que é um irmão do Chile, chamado Lucas Marques, e ele trata esse assunto dizendo que nós somos uma pequena sede do céu, né? Eu estava observando aquele texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e quando a mulher fala sobre onde deveria procurar, onde deveria adorar, se era em Jerusalém, um monte e tal, né? Jesus devolve para ele dizendo que, na verdade, é o Pai quem procura. Ela estava dizendo como um sentido de onde eu procuro. E ali Jesus solta sobre ela uma outra ideia, fala assim, não, mas é o Pai que procura os verdadeiros adoradores. Então, essa é uma ideia de habitação, uma ideia de onde o Pai sempre esteve, desde o princípio, desde o Éden, desde aquele lugar onde o homem perde a capacidade de andar com Deus e anda errante, sozinho, e agora mergulhado no pecado, né? Se ele tivesse comido do fruto correto, que era o fruto da árvore da vida, ele provaria de Cristo. E o ser que foi criado para a habitação não precisava ter esperado todos esses anos que a humanidade caminhou até chegar em Jesus e até poder, então, viver o que nós vivemos hoje nesta graça maravilhosa que é portadores da vida de Cristo. O Adão podia ter portado isso no Éden. Esse era o propósito eterno. E por causa dessa queda do homem, temos como consequência as seguintes eras, né? E hoje estamos na era da graça, que é a era da igreja, né? Que consiste em adquirir, capitalizar e expressar uma medida de Cristo em sentido coletivo, porque a igreja é aquele terceiro novo homem, o Cristo coletivo, né? Exatamente isso.
Então, assim, voltando um pouco mais para a gente talvez avançar mais um pouquinho. Quanto tempo ainda eu tenho, Roaco? Agora estou meio perdido aqui. Pode Tranquilo, me vai em frente, tranquilo. ver Tá, o que, que Deus nos reserva aqui um pouco obrigado. mais. Mas, assim, para mim começa ali. E Jesus não tem outra escapatória. Irmãos, quando Jesus assume sobre si, o Pai tem uma explosão de alegria. Ele rompe um silêncio. Aquilo foi um alvoroço no céu, nas regiões das trevas, onde Satanás e os demônios estavam, e na terra. Ele apresenta Jesus no céu, na terra e embaixo dela. Em todas as esferas ele é apresentado. E é interessante que aqui também tem uma versão de um dos livros que fala assim: este é o meu filho, muito amado, e tem um outro que apresenta: tu és o meu filho, muito amado. Os dois estão corretos. Porque um é um pai apresentando para todo mundo: esse é o meu filhão. Olhem para ele, vocês serão iluminados. Olhem para ele, ele é quem ele é. Ele é meu filho. Ele acabou de assumir um problema que ele só vai se resolver na cruz. Então, Jesus não tinha mais como fugir da cruz. Não havia possibilidade. Porque não adiantava ele orar nas montanhas, nos montes, e jejuar e tal. O problema de Jesus, a partir do batismo, se resolveria na cruz. Então, por isso o Pai entendeu. Ele assumiu em obediência e agora não tem jeito. Ele vai cumprir toda a minha justiça. Pode falar, Laura. Não, exatamente. E por isso que ele comenta para os discípulos: Uhum. esse aqui é meu cálice, e como eu estou aflito até que ele seja consumado. A aflição dele não era a cruz, era chegar até a cruz, não o tanto que ele ia sofrer na cruz, o tanto que estava demorando em cumprir aquela parte do propósito eterno, sabendo, sim, que o melhor sempre vem depois da cruz, porque depois da cruz tem a ressurreição. Ativo som, Marcão, ativo som. Ele ficou mudo sem querer querendo. Mas tá bom, voltamos. Exatamente, esse foi o texto que você citou, é Lucas 12:50, né? Que diz que ele ainda tinha uma angústia de um batismo que ele ainda precisava passar, que é o batismo da morte, lá da cruz. Batismo da cruz. E como ele se angustiava até chegar lá, tá? É exatamente isso. Então, irmãos, como uma medida de exemplo a ser seguido, tá aí a razão pela qual também nós precisamos, e Paulo entendeu isso: estou crucificado. É uma coisa agora impossível. E eu não quero me tornar, eu não sei se eu cheguei a ler, eu li para vocês, né, Filipenses 3, onde fala que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Né? Não deixam a operação desta cruz nas suas vidas acontecerem, né? E vivem ao seu modo, vivem com uma tentativa de melhorar o ser caído. O ser caído não tem melhora. Para o ser caído, só tem uma coisa: a cruz. Só Deus está todo envolvido e todo colocando toda a sua energia no novo homem. Ele não gasta energia com o velho homem. Deus não tem plano para o velho homem. Deus não tem plano para quem ainda está acomodado no primeiro Adão, no ser almático, né? Mas ele está com os planos dele todo voltado para aquele que tem o espírito vivificante, que é Cristo. Então, o nosso desafio nesse processo entre a cruz operando e a vida de Cristo se manifestando em nós
é aumentar essa medida. Há uma expectativa de Deus de que essa medida de Cristo aumente em nosso interior, porque Deus, que não enxerga só o plano terreno, mas ele está com o mapa todo aberto diante dele, e ele enxerga todas as eras, ele dá sinais assim para nós. Olha, você não foi escolhido agora, não. Não foi porque você se converteu que você foi escolhido. Você já foi escolhido antes da criação. Sempre estivemos presente na eternidade. Por isso eu acredito que nenhum de nós é fruto de um acaso, né? A gente nasce, todos nasceram com um propósito. E não importa como foi o fator dessa concepção, de ter sido concebido, né? Se é um fruto de um namoro sem querer, de um estupro, disso, daquilo. Para mim, uma vez que o ser veio à existência, tem um dedo na eternidade. O que precisa, e esta é a obra do Senhor, é fazer nos conectar com essa eternidade por meio de Cristo, porque ninguém se conecta com a eternidade sem Cristo. Ninguém. Não é possível, não existe caminho para isso. O único caminho que Deus nos deu é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando se rompe, quando os céus diz, este está afirmando para ele. É o menino recebendo uma palavra do pai, dizendo, tu és meu filho. Deus estava trabalhando isso na identidade dele. Tu és, nunca se esqueça, você é meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Tudo que você me faz, ou seja, tentando parafrasear o texto, tudo que você faz me agrada. Jesus não tinha feito absolutamente nada aos olhos dos homens, mas já dava uma resposta perante Deus, perante o Pai, alinhado com a eternidade, porque a resposta que agrada a Deus não é aquela vista somente aos homens, mas é aquela que está alinhado a um plano, porque Deus é eterno, e o plano eterno está aberto diante dele. E depois ele também, ou no mesmo momento, ele diz, este é, porque ele apresenta. Eu tenho por mim que saíram os demônios de tudo que era lugar para ver quem era. Quem é esse cara? Quem é este que ficou escondido durante 30 anos? E nós não tínhamos nada de saber quem ele era. Mas, naquele dia, o Pai o apresenta. E aí Jesus entra nesta viagem, nesta jornada, né? Então, meus irmãos, o que é a cruz, né? Vamos dizer assim, a importância da cruz. A cruz nos transladou, né? Como eu já disse, aquele texto que fala que ele nos transladou, ele nos transportou de uma situação, de um ser caído, de um ser que não funciona e Deus não tem plano mais nenhum para ele, para experimentar uma nova vida. Esta nova vida é Cristo. Irmãos, não podemos nos esquecer que toda a Escritura tem uma centralidade. É Cristo, não é nenhum de nós. A Bíblia não foi escrita para nós. Contém a gente por causa dele. Porque o plano dele passa, de certa maneira, por nós. Mas as Escrituras foi escrita para ele. Ele é o centro. Foi para ele, nele, né? Por ele são todas as coisas. Então você vai encontrar Jesus, ou Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. A gente entra nesse negócio porque no plano eterno de Deus, quando Deus nos criou, fez uma pequena estação do céu, como eu estava falando do irmão que eu escuto de vez em quando, Lucas Marques, doutor das Escrituras. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, cada um de nós somos uma pequena sede do céu. Então, eu estava falando sobre a samaritana, Deus falando assim, olha, eu que estou procurando você. É Deus que sempre andou procurando. Vocês nunca vão achar. Ah, mas se eu cumprir toda a lei, tenta. Você acha que você vai... Primeiro que você não vai conseguir cumprir toda a lei. A lei foi uma pegadinha.
Deus deixou a lei para que os homens pudessem saber que ele não consegue fazer um caminho de volta sozinho. Nós nos tornamos e somos tão dependentes que nós não conseguimos nem orar sozinho, não conseguimos pedir sozinhos, não conseguimos fazer absolutamente nada por nós mesmos. Nós somos totalmente dependentes. O novo ser, não tem como. A gente não vive, a gente não consegue se resolver. Tem que depender dele. Então, dentro dessa ideia, né, a cruz é um lugar de translado. É o objeto de Deus, tá? Eterno, que Deus coloca ali para dizer, ó, só tem um jeito de você passar desta vida para esta nova vida, por meio da cruz. Ô, Marcão, a gente poderia dizer Sim. que a cruz é como se fosse uma espécie de ponte. Uma ponte que tira você de um coletivo condenado, que é Adão, e te coloca num coletivo remido, que é a igreja. É o Cristo coletivo, o novo homem. Isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, de uma vida individual a uma vida corporativa. Exatamente, porque a alma vivente está voltada para o que é meu, mas o espírito vivificante trabalha no que é nosso, e que acaba sendo o que é dele. Aí o Matheus quer te perguntar uma coisa, acho. Você queria falar, meu brother? Marcos, lá em Lucas 22:42, quando fala assim que Jesus fala na cruz, né? Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse momento que ele pede para Deus afastar esse cálice dele, o pai dele, mas ele entende, ele sabe, né, que também é um propósito que tem que ser cumprido. Seria um momento, tipo, de dor dele, daquela dor intensa que ele está sentindo, por ele pedir afastar esse cálice? Sim, porque nós não podemos esquecer que Jesus estava numa condição semelhante a nós. Jesus não era um super-homem. O fato dele ter assumido em obediência não fez dele blindado ao sofrimento, às dores, aos temores, aos choros que ele teve, aos prantos, à agonia que ele teve, né? Como, por exemplo, o Getsemane foi, acho que, o pior de todos. Mas e as decepções que ele teve com os discípulos, com a incredulidade? Alguns dizem que o choro de Jesus lá de Maria e Marta, quando morreu Lázaro, alguns dizem que aquele choro aí não era por causa da morte de Lázaro, era porque havia muita incredulidade, né? Porque Jesus ia ressuscitar Lázaro, mesmo que já tinha passado do terceiro dia, por ser um costume dos judeus fazerem velórios de até 3 dias. Por causa daquele lance de gente que morre e é uma morte falsa. De alguma forma a pessoa volta, por isso que tem muitos casos de gente que diz que pessoas que morreram foram sepultadas e depois, mais tarde, abriram, o cara estava de bruço dentro do caixão. Existe uma morte falsa. Então, quando Marta disse assim, Senhor, já faz 4 dias, já passou do tempo necessário dele ressuscitar. Jesus apareceu no 4º dia, ou seja, aí não tem mais como. Então, o Senhor o ressuscita. E voltando para o ponto, ali em Getsemane, ele era um cara como nós, que estava carregando a cruz, porque a cruz não é nada leve. A cruz romana que Jesus pega, não é que ali começa a crucificação. No meu entendimento, a luz que eu tenho, ele já estava carregando a cruz. Ali era só um pedaço de madeira, né? Mas ele tá com toda essa lixaiada aí, ele está com os pecados, né? E como disse o Rocco, se fazendo pecado. Ou seja, ele estava desprezível naquela condição perante Deus também. Ele se fez pecado. Ele não só carregou. Então, a falta de resposta do Senhor, alguns até dizem que Deus virou as costas, né?
há um silêncio. Não era que Deus não estava interessado. É porque ele estava numa profunda agonia. Porém, Jesus está focado também. A Bíblia diz que Jesus foi guiado em tudo pelo Espírito. Sabe, Jesus, ele disse uma vez assim, o Filho por si só nada faz. Então, uma vida guiada pelo Espírito é uma vida suportada pelo Espírito. Nos momentos difíceis, tem também saídas. Então, ao mesmo tempo que ele expressa uma dor e uma agonia e um pedido de possível socorro, ele entende, mas eu também sei que tem uma vontade. E pouco importa agora o que eu estou sentindo. Seja feita a tua vontade. Então, é como se o pai falasse, então, tá bom, continua. Não pare agora, você tem que ir, você precisa ir até o fim. Então, não sei se eu te explico um pouco sobre a sua pergunta, Mateus. Faz sentido, mas é o entendimento que eu tenho. Ele era um ser, cara, igual a gente. Você está carregando a sua cruz, eu estou carregando a minha. Cara, tem horas que a gente tem também vontade de jogar a toalha. Lembrando que a cruz também, vamos ser bem honestos, não se trata das dificuldades que a gente passa. Por exemplo, bateu o carro e o cara fala assim, isso aí é a tua cruz. Cara, não tem nada a ver com isso. Perdeu um ente querido. Eu perdi meu pai agora. Perdi não. Meu pai foi para a glória, agora nesse período de pandemia. Isso é sua cruz. Não, a cruz que a gente carrega está explicada em Gálatas 2:20. Né? Já não sou eu quem vivo, né? É Cristo quem vive em mim. A cruz é um lance de renúncia. Né? Aquele que Jesus vai em Lucas 9:23, né? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Para mim, a cruz tem a ver com esse tipo de negacionismo. O cara que nega a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim, ou siga-me, conforme o texto que o Roaco está postando aí. Interessante, eu queria fazer uma pequena abordagem desse texto aqui, porque a gente precisa também lembrar que Jesus, quando fala isso, ele ainda está no fim de uma era. Tá o Cristo objetivo que a gente vem vendo. Exato. Os discípulos não tinham provado o que nós já provamos e eles vieram a provar depois. Porque Cristo não estava nos discípulos. Cristo era visto Pedro faz menção disso lá em Mateus 16, se eu não me engano, que Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma experiência ainda de um Cristo externo. Tá? Então, essas palavras de Jesus, hoje, para mim, e por favor me entenda, antes de soar como heresia, me escute até o final, eu, por exemplo, não sou um seguidor de Jesus. Eu não sigo Jesus, eu ando em Jesus. Por quê? Porque a perspectiva é outra. Ele não está do meu lado. Eu não ando com ele, eu ando nele. E andar com significa que ainda, de uma certa forma, duas vidas estão vivendo, a minha e a dele. Andar nele é uma vida só vida. Não é mais a minha. É a vida dele. Então, quando ele fala, se você quiser me seguir, naquele plano e naquela hora ali, naquele momento, você tem que tomar a sua cruz, obviamente. Continua servindo para nós, tá? Pós a morte, pós a ressurreição. Meu Deus. Meu Deus. Estamos aqui, Marcão. Entendeu, Mateus? O que o Marcos falou é seguir Cristo pelo Espírito. Andar nele é andar no Espírito, certo? Acho que o Marco recebeu uma ligação aí. Andar nele é andar no Espírito. E aí existe a substituição. A vida dele me substitui. Então já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Por isso que o seguir a Cristo significa
viver guiado pelo Espírito Santo no novo pacto. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus para andar no Espírito. E se esse cristão não se encontra previamente crucificado, não vai poder andar no Espírito. Por isso que eu gostei quando Marcos disse que a porta de entrada para andar no Espírito e acessar as coisas eternas que estão alojadas na mente de Cristo é a cruz. A porta para viver no Espírito é a cruz. A porta para seguir o Cristo subjetivo que habita em mim pelo Espírito Santo é a cruz. Só vive no Espírito aquele que vive e permanece crucificado. Então, a forma de seguir Cristo no novo pacto é seguir os impulsos internos do Espírito Santo que ativam o homem interior. O homem exterior tem os seus impulsos, mas o homem interior tem os seus impulsos. Do homem exterior, Deus não espera nada, a não ser que morra. Do homem interior, Deus espera tudo, porque esse é o homem que tem unidade com Deus no Espírito. O homem interior é ali que somos um com Cristo, temos mais do que relação com Cristo, então não andamos com Cristo, andamos em Cristo. E você vai encontrar no Novo Testamento um monte de vezes a frase em Cristo ou no Espírito, né? Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo, né? Os que são do Espírito, os que vivem no Espírito, pensam nas coisas do Espírito. Então é uma questão de mais do que relacionamento. É uma questão de união e unidade com Deus no nosso espírito. Isso que é seguir a Cristo. Só que essa verdade só se revela para aquele que conhece a cruz. Sem cruz é impossível. Sem cruz você vai andar com Deus. E eu gostei como o Marcos falou aí, colocou muito bem. Se eu ando com Deus do meu lado, é que ainda somos dois. É a minha vida e a dele. E o que tem que acontecer aqui é o seguinte: já não mais vivo eu e Cristo vive em mim. É uma união de espírito que é muito, assim, a ideia do novo pacto e de vivermos o Cristo subjetivo. Então, quando Jesus ressuscitou e ele se apresentou corporalmente aos seus discípulos, né? Ele ficou 40 dias e ele se apareceu a mais de 500 pessoas, certo? Nesse período de 40 dias, que está registrado no livro dos Atos, capítulo 1, quando Jesus ressuscita e ele se apresenta ressuscitado corporeamente aos seus seguidores, que eram mais de 500, que depois Paulo vai registrar numa das suas cartas, ele vai dizer: primeiro apareceu a tal mulher, depois apareceu a Pedro, depois a Tiago, depois a 500 mais, e depois a mim, como um abortivo, Cristo apareceu caminho a Damasco. Quanto me segue? Estão comigo? Então, nesses 40 dias que Jesus volta, né? Nesses 40 dias que Jesus volta em forma corpórea e ele passa com seus discípulos, os estudiosos dizem que nesses 40 dias ele ensinou aos seus discípulos a viver no Espírito. Ele ensinou naqueles 40 dias aos seus discípulos a seguir ele de maneira subjetiva. Marcão, tá aí?